Vamos agora estudar as ondas mais importantes, provavelmente, nas nossas vidas. Nós nos comunicamos fazendo uso delas. Ondas eletromagnéticas. Grande descoberta feita por Maxwell, mais ou menos no ano de 1864. O fato é que Maxwell, aqui tem o livro famoso dele, né? Ele deu uma grande contribuição ao eletromagnetismo. Ele revolucionou o eletromagnetismo. Por quê? Ele descobriu que uma das equações não era compatível com a conservação da carga elétrica. Adicionou um termo a esta equação, uma contribuição dele, para o eletromagnetismo. Acrescentou um termo a uma das equações, a equação de Ampère. E com isso ele provocou uma revolução. Por quê? Ele mesmo conseguiu prever as ondas eletromagnéticas, uma grande realização. Ao prever as ondas eletromagnéticas, ele mesmo percebeu, né, que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é igual à velocidade de propagação da luz no vácuo. Quando o meio é o vácuo, né? Claro. E com isso, ele então fez uma unificação do eletromagnetismo com a ótica. Na verdade, ótica passou a ser um capítulo do eletromagnetismo, né? Porque luz é uma parte do espectro eletromagnético, como nós sabemos, né? E também ele acabou escrevendo as equações, conhecidas como equações de Maxwell, que descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos. Ou seja, ele completou a obra, digamos assim. Muito bem. Então, por que nós temos ondas eletromagnéticas? Por conta de dois mecanismos de indução de ondas, né? O primeiro foi descoberto por Faraday. Um campo magnético variando com o tempo dá origem a um campo elétrico. Mas olha só o que Maxwell descobriu, é que um campo elétrico variando com o tempo dá origem a um campo magnético. Portanto, um varia, dá lugar ao outro, o outro varia, dá lugar àquele primeiro e assim por diante. Então, isso não para. As ondas previstas, portanto, se propagam, né? De forma que essa foi a contribuição de Faraday a essa descoberta de Maxwell, que acrescentou esse termo. Lembrem-se que na equação de Ampère a gente escrevia isso igual a μ0 vezes J. De forma que Maxwell acrescentou esse termo aqui à equação de Ampère. Tenho essas duas, né, equações no vácuo, no espaço livre, porque as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, né? E de forma que as equações de Maxwell são essas quatro aqui, né? Esta aqui, indução, a outra, indução, mecanismo oposto ao anterior, condição de ortogonalidade, divergente de E igual a zero, divergente de B igual a zero. Quatro equações. Agora, é uma questão de manipular essas equações, né? A gente não vai entrar em detalhes, o aluno pode olhar a apostila, acompanhar os detalhes, porque existem uma série de identidades, como essa aqui, do rotacional de E, rotacional de B e assim por diante, né? O fato é o seguinte, vamos ao resumo da ópera, né? Depois de algumas manipulações, foi isso que Maxwell fez. Olha só, ondas, é isso, o campo elétrico satisfaz a equação de ondas, o campo magnético satisfaz a equação de ondas. Então, eu tenho ondas que se propagam, e essas ondas, na verdade, o que são? Campos elétricos e magnéticos oscilando, né, e se propagando no vácuo. Que eu tenho, de novo, as equações com C. Como eu disse antes, o próprio Maxwell percebeu
né, que isso tinha a ver com o eletromagnetismo, porque essa velocidade que aparece aqui, né, C a menos 1 é igual a raiz quadrada de ε0 vezes μ0. Portanto, ele próprio percebera que ele estava descrevendo ondas, né, que estariam associadas à luz, né? Consequentemente, né, estamos aqui agora descrevendo também a luz utilizando o eletromagnetismo. Fantástico isso, né? Uma das grandes realizações científicas, né? Muito bem. Agora a gente pode... Bom, eu só queria dizer que, um pouco depois que Maxwell fez essa previsão, Hertz descobriu, experimentalmente, demonstrou que Maxwell estava coberto de razão. De forma que temos uma experiência também famosíssima, né, de Hertz, que acabou demonstrando aquilo que Maxwell havia previsto, né? De forma que essa experiência também teve uma grande repercussão histórica, né? Ora, as ondas eletromagnéticas, a gente começa analisando as ondas eletromagnéticas harmônicas, né, e planas. A gente começa, então, analisando essas ondas harmônicas e planas. O que significa isso? Eu escrevo o campo elétrico como sendo igual a um campo elétrico constante, né, vezes cosseno de K escalar R menos ômega T. Isso aqui é onda plana. Esta aqui é uma onda harmônica. Por exemplo, pode ser o seno também, ou pode ser uma função complexa, isso não é tão relevante, né? E também, veja, para B, eu escrevo B igual a B0, vezes cosseno de KR menos ômega T. Essas são as ondas harmônicas, né? Ondas harmônicas são estas ondas e que têm uma frequência bem definida, um comprimento de onda bem definido, né? Veja que, na realidade, existe uma relação, né, entre esse vetor de onda e a frequência angular da onda. K vezes V, V é velocidade de propagação, né? No vácuo, V igual a C. É igual a ômega. Daqui você vai acabar concluindo, claro, que V é igual ao produto, né, da frequência vezes o comprimento de onda. Ou F também, às vezes a gente usa F para frequência vezes o comprimento de onda. Então, esta aqui é uma característica, né, das ondas harmônicas, na verdade, né? Não é um privilégio das ondas eletromagnéticas, mas ondas eletromagnéticas harmônicas, né, nós temos essa condição. No vácuo, V igual a C. Então, C é igual a lambda vezes a frequência, né? O comprimento de onda a gente já definiu para várias ondas, né? E existe uma relação entre aquele K e o comprimento de onda, né? K igual a 2π sobre lambda. E uma relação entre a frequência angular e o período de oscilação da onda, né? De forma que ômega é igual a 2 vezes π vezes ni, né? E K é igual a 2 vezes π dividido pelo comprimento de onda. Só recapitulando, porque nós já estudamos esse tipo de onda. Esta aqui é uma relação bastante conhecida, na verdade. Aqui está a notação está um pouco confusa, né? Porque, na verdade, se nós escrever C, a velocidade, né, é igual a lambda vezes a frequência. Às vezes é melhor usar F, porque senão você faz uma confusão entre velocidade e frequência. É isso, né? O que é o dado importante aqui, né? Ademais, essas ondas têm uma característica, né? Elas são ondas transversais. Isso é curioso. O que significa isso? K, esse K vetor, sabemos que ele indica a direção de propagação da onda, de forma que o K
vetor indica a direção de propagação, como temos aqui a direção de propagação, e o sentido também, porque eu tenho o sentido do vetor, então é a direção e o sentido de propagação da onda. Pode-se mostrar utilizando o divergente de E igual a zero, que E zero, escalar K igual a zero. Utilizando o divergente de B igual a zero, nós concluímos que B0 escalar K igual a zero. Ou seja, os campos E e B oscilam num plano que é perpendicular, aqui está. Ele é um plano que é perpendicular à direção de propagação das ondas eletromagnéticas, de acordo com essa figura que nós temos aqui, né? E agora, uma breve introdução, né, a essa questão da polarização das ondas eletromagnéticas, né? A gente pode olhar, né, o campo elétrico e magnético no plano que é perpendicular à direção de propagação, e a gente vai perceber duas coisas. A primeira que eu queria chamar a atenção é que B é perpendicular a E. Na verdade, esta condição vem da condição, né, rotacional de E igual a menos dB dt. A partir dela você deduz isso. Agora, posso obter uma relação análoga com essa utilizando a outra expressão, mas de qualquer maneira é isto, né? Isso indica, portanto, que B e E são perpendiculares entre si. Aqui está. Veja, se o B oscila nesse plano, se B oscila nesse plano, E oscila num plano perpendicular. De forma que eu posso ter uma situação na qual, sempre, à medida que a onda se propaga, o E oscila sempre num plano. Sempre. Ele caminha exatamente como está aqui. Veja, não muda o plano, né? Essas ondas que têm esse tipo de comportamento são ondas ditas plano-polarizadas ou linearmente polarizadas, né? Então, essa questão da polarização é importante. Ela pode ser polarizada formando esse ângulo, formando um ângulo diferente, né? São possibilidades, né? Mas a situação mais geral que a gente pode investigar acaba recaindo, essa aqui, uma onda linearmente polarizada, né? Plano polarizada. Veja, o campo elétrico, por exemplo, veja esse azul aqui, ó. O campo elétrico está sempre num plano. Se eu olho daqui, o que eu vou ver, né, é sempre esse campo elétrico oscilando ao longo de, veja, uma linha. Por isso que às vezes se diz linearmente polarizada, sem mudar esse plano de polarização, né? Agora, pode acontecer outras duas polarizações, né? Pode acontecer também uma polarização circular e uma dita elíptica. Então, nós não vamos aqui... Veja, nesse caso aqui eu tenho uma onda plano polarizada, mas o ângulo agora é diferente, né? O ângulo agora é um pouco diferente. É o que diz de diferença no caso anterior, né? Agora, posso ter, né, esse aqui é o caso, então, de polarização plana, que eu já analisei, ou linear também se usa, né? Polarização linear, né? De novo, repetindo o mesmo tipo de polarização, né? E posso ter uma polarização circular. A onda pode ser não polarizada. Ela é composta por várias ondas, nas quais o plano de polarização de cada uma delas é diferente. Esse tipo de luz, por exemplo, é uma luz não polarizada. Na verdade, ela contém um conjunto quase que infinito de polarizações, né? Pode ser que também falte alguma daquelas componentes. No caso, ela é parcialmente polarizada. E, finalmente, plano polarizada ou polarizada linearmente, né? Agora, existe uma outra situação que a gente não tem tempo aqui para analisar, mas acontece. Veja só. E depende do tempo, dessa forma aqui, né? Veja que agora eu vou
buscar uma solução de tal maneira que uma das componentes, né, varia com o seno e a outra com o cosseno de uma frequência, né? Nesse caso, veja só, eu tenho uma polarização circular, né? Uma polarização circular. É como se o plano de polarização descrevesse, né, uma circunferência, né? Um círculo, portanto, né? E, finalmente, eu tenho um caso mais complexo, né? Aqui, de novo, né? Circularmente polarizada, e, finalmente, eu posso ter o caso de uma polarização elíptica. Não é o caso da gente entrar aqui em detalhes, né? Mas ela descreve no plano uma elipse. São os 3 tipos de polarização que a gente pode ter. Ao conjunto de frequências das ondas eletromagnéticas, nós damos o nome de espectro eletromagnético. Esse espectro, por outro lado, ele é dividido em faixas, que recebem nomes, essas faixas. Então, o que eu vou pedir agora é que vocês assistam a esse vídeo que nós vamos exibir na aula. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência νi, multiplicada pelo comprimento de onda lambda, é igual à velocidade da luz c. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. Cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas. As ondas de rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100.000 km a 1 metro de comprimento, ou 3 Hz a 300 MHz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As micro-ondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 MHz a 300 GHz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem 3 características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR, e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos.
A radiação infravermelha é utilizada ainda em redes sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza o sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como percebera Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens, uma teoria que ganhou força no início de 1800, com Young e Fresnel, que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo depois de passar por duas fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas, ou seja, a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores, uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência, uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 electrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em 3 subclasses: UVA, UVB e UVC. A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC, entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta, porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. A camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X, que foram descobertos quase que acidentalmente por Röntgen no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios X. Os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes, que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas e que apresentam risco à saúde. A radiação alfa, a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante. Os raios X podem ser classificados em 2 subclasses, os raios ditos moles e os duros. Na primeira, inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 keV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos e por isso são utilizados na medicina para visualização de ossos. Os raios X duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 keV, com comprimento de onda de 0,1
a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando, assim, um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em duas subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como o urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para sua energia. O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas, por isso ela representa um risco tão alto à saúde, o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações. Sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios X, o wireless ou a série de exemplos que pudemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia.